Oi gente, tudo bem? Que Dani Ciela do Dani Arte Cristã. Hoje eu tô aqui pra trazer a famosa cadeirinha, aquela que o bebê fica sentadinho, tá? Que auxilia ele na hora de sentar, e as meninas estão me pedindo bastante um projeto para essa peça. Esse é o projeto que eu criei, então, inspirado em umas fotos que elas me mandaram da internet, tá? E acredito que vocês vão gostar bastante. Ele realmente, ele é muito prático, assim, pro bebê. Ele tem um encosto muito bom, né? Aqui atrás, para aqueles bebês que ainda não sentam sozinhos, que tem um pouco mais de dificuldade. Essa parte aqui, ela é presa na frente, então ela dá uma estrutura aqui pro bebê. Quando ele vem pra frente, né, ele fica firmezinho. E aqui a gente tem também uma proteção embaixo, onde coloca as duas perninhas do bebê, e aqui ele fica firme também. Ele é com botão de pressão. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para vocês verem, ó. Ele tem uma regulagem aqui. Aqui tem um botão nesse lado, desse lado aqui tem dois, tá? E aqui no meio também ele é com botão, tá? Aqui no meio das pernas também ele tem uma regulagem com botão. Então, é uma peça bem versátil, é uma novidade no mercado. Eu acredito que vocês vão gostar. E tem uma vendagem muito boa, tá bom, gente? Vamos começar a aula então? É isso aí. Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Bom, a gente vai começar então colocando o molde em cima do tecido dobrado, frente com frente, tá? E aí nós vamos riscar o molde todo e passar para o papel e cortar. A gente vai cortar ele aqui nessa parte, a gente não vai cortar dentro, tá? A gente vai cortar ele reto aqui, ó. Porque é como se fosse assim, ó, duas partes, tá? Ó. Então aqui nós vamos riscar reto e cortar reto, tá? Ó, a gente vai colocar assim um molde dentro do outro, vai riscar e vai cortar só em volta. A gente não vai cortar essa parte aqui de dentro. Depois, então, de riscar e cortar, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando aqui um pedacinho pra gente desvirar. Depois, então, de costurar toda em volta, a gente vai desvirar pelo aquele buraquinho que a gente deixou. A gente vai desvirar e passar bem a ferro, tá? Assentar bem. Feito isso, agora pelo lado direito, nós vamos pegar aquele molde da parte interna, vamos acertar ele aqui, ó, bem no meio, tá? A gente acha o meio da peça e acerta ele aqui, rente a base e bem no meio. E aí nós vamos riscar pra gente saber depois onde a gente vai fazer a costura. Então a gente vai pegar aqui, acertar bem e vamos riscar. Tá? Depois de riscado, nós vamos passar uma costura, então, nessa parte onde a gente riscou. Então, gente, ó, eu risquei, tá? Essa parte de dentro, tá? E passei uma costura em cima, tá? Do lado direito. Agora, nós vamos fechar essa parte aqui, que a gente deixou para desvirar, com pontinhos invisíveis. E nós vamos abrir, fazer duas aberturinhas. Uma deste lado, uma desse lado. E vamos encher com fibra siliconada. Então, ó, com a ajuda de uma tesourinha, eu vou pegar na parte de cá, tá? A partir da costura que a gente fez pra borda, lado de cá. Eu vou abrir um pedacinho aqui da costura, só pra mim poder encher. Então, tá aqui, ó. Abri aqui e aqui, tá? E agora eu vou encher com fibra siliconada toda essa parte aqui na volta. Bom, uma coisinha que eu esqueci é dos botões antes da gente encher, tá? Eu acabei enchendo antes de botar o botão, mas vocês botem antes de encher. A gente vai colocar lá no molde, tem a marcação de onde vai os botões. Aqui assim, tem duas marcações de onde a gente vai colocar os botões de pressão. Então, a gente vai colocar agora aqui os botões, um aqui e um aqui, tá?
Coloquei os 2 botões aqui das laterais. E aqui no meio também tem 2 botõezinhos que nós vamos colocar também, tá? Então, a gente vai... Também tem indicação no molde. Nós vamos colocar eles, então, virado pra baixo, tá? Ele tem que... O encaixe dele vai aqui. Feito isso, então, aqui tá os 2 botões nas laterais com a boquinha pra cima e esses aqui com a boquinha pra baixo, tá? Então, agora a gente vai terminar de encher e fechar aqui com pontinhos invisíveis. Gente, depois de encher, então, e fechar as laterais da almofada, nós vamos fazer a parte de cima que segura o bebê pra não cair pra frente. A gente vai precisar, então, de um pedaço de 50 por 30, tá? E nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar os botões que vão prender na almofada, então é o lado oposto do botão. Eu vou colocar 2 desse lado de cá e 1 desse lado de cá, pra mim poder ter uma maior mobilidade de tamanho, tá? Dependendo do bebê, então a gente vai poder regular o tamanho da almofada mais fechada ou mais aberta. Eu vou colocar então 1 desse lado e 2 desse lado. Tem a indicação também... Nos moldes vai a indicação aqui dos botões onde que a gente tem que colocar, tá? Depois de colocar os botões, então, nós vamos precisar de mais uma faixa de 42 por 20, tá? Que nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dobrar ela assim e vamos passar uma costura aqui e aqui, e deixar só um lado aberto, e depois a gente vai desvirar. Então, gente, ó, coloquei os botões aqui, tá? Dessa maneira, ó, tem 2 aqui e 1 aqui, tá? Agora, a gente vai virar assim, dobrar o meio, frente com frente, nós vamos passar uma costura nas bordas e deixar um espacinho aqui pra gente desvirar, tá? Nós vamos fazer uma costura aqui, deixando um pedacinho pra desvirar, tá? E essa outra tira menor que a gente costurou assim e assim também, a gente vai desvirar agora e vai passar ferro pra assentar bem, deixar o acabamento bem bonitinho. Bom, então esse aqui, tá? Dos botões a gente já costurou e desvirou, ó, pela buraquinho. Agora a gente vai encher com fibra, deixar bem firme com fibra siliconada, tá? E vamos fechar aqui, então, o buraquinho que a gente deixou pra desvirar. Bom, esse aqui tá cheio, então, já fechei aqui, esse aqui tá pronto. Agora a gente vai fazer a alça, que a gente vai pegar assim, ó, 28 centímetros, tá? A gente vai marcar aqui 28 centímetros, dobrar e vamos passar uma costura aqui, ó, tá? Porque eu quero que fique uma argola dessa maneira, assim. Bom, então eu fiz aqui a argolinha, tá? E agora nós vamos colocar os 2 botões desse lado que vão prender na parte de baixo da almofada. Esses botões aqui prendem na parte de cima e esse aqui vai prender nesses 2 aqui de baixo, então. Também tem indicação lá no molde onde fica os botões, tá? Então, a gente vai colocar agora. Bom, gente, depois de colocar os botões, então, a gente vai colocar essa alça aqui dentro, tá? Porque eu quero que seja uma alça para ele ficar regulável, tá? Eu quero que a gente possa regular essa parte na almofada depois. Então, a gente vai pegar aqui, vai passar por dentro dessa argola que a gente fez. Ó, gente, eu coloquei aqui aquela alça, tá? Ela fica bem justinha, mas ela é flexível, então a gente pode colocar mais para um lado, mais para o outro, de acordo com a regulagem que a gente quiser fazer aqui. Aí a gente vai, o bebê fica sentado aqui dentro e a gente pode regular, ó. Esse lado aqui, então, a gente fecha, que tem um botão só, e o outro a gente pode colocar mais apertadinho ou mais floxinho, de acordo com o tamanho do bebê. Ó, a gente vai colocar o outro botão aqui também. Tá? E essa parte aqui, que é onde fica no meio das perninhas do bebê, a gente vai colocar nos botões aqui de baixo. Ó. Tá? Nos 2 botões aqui embaixo. Ó. E o bebê, então, fica sentadinho aqui com as perninhas aqui dentro, tá? Ó, ele vai passar as perninhas aqui por baixo e fica sentadinho aqui. Tem uma altura boa para as costas do bebê. A gente pode colocar ele tanto em cima de um sofá, de uma cama, sentadinho, ou
no próprio chão, em cima de um tapete, né? Tranquilo, na grama, tranquilo, ele fica bem confortável aqui e bem seguro, tá, gente? Então, assim, eu coloquei o bebê aqui pra vocês terem... Claro que é uma boneca, ela é um pouco menor do que um bebê normal, né? Mas pra vocês terem uma ideia, porque essa cadeirinha é pra bebê um pouquinho maior, tá? Então, ele fica com as costinhas nessa parte aqui. Aqui sai as duas perninhas, ó, tá? Tem essa proteção aqui no meio das perninhas. E ele fica assim, ó. Aqui ele consegue brincar, consegue ter o movimento e ele tem um apoio também na lateral e nas costinhas aqui.